Earth. Paz e felicidade a todos. São 50 mensagens. सब लोगों ने मारो राम राम पहुँचे हमें अठेरा जी खुशी हाँ तुम उठेरा. Esses são saudações em todos os idiomas da Terra, estão gravadas nesse disco. Quem criou esse disco foi o astrônomo Carl Sagan. A esperança dele é que, se houver vida inteligente fora da Terra, que consiga decodificar as informações e saber tocar um disco de vinil de ouro, se essa civilização souber fazer isso, ela conseguirá entrar em contato conosco. Presunçoso da nossa parte, mas era uma esperança dos cientistas da década de 70, que participaram de um grande projeto que até hoje existe, chamado SETI, Search Extraterrestrial Intelligence. Mas esse não é o tema da aula de hoje. O tema é o estalão de medidas que está nessa nave. Uma história que começa na Revolução Francesa, em que se cria uma barra de metal que todos os reis deveriam usar e não terminou ainda, porque quando você vai comprar um apartamento, quando você vai comprar uma roupa, quando você toma qualquer decisão hoje em dia, de alguma forma essa barra de metal está envolvida com a sua vida. E se alguma civilização nos encontrar, essa barra de metal ensinará essa civilização a nos localizar. Veja que amplidão e que complexidade, né? Se você for aos arquivos nacionais franceses, dentro do cofre você encontrará no papel amarelado a Declaração dos Direitos Universais, e você encontrará a barra de metal criada na Revolução Francesa e também a unidade de medida de massa, o quilograma padrão, também criado na Revolução Francesa. Se lermos a primeira frase, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Perdoem-me o francês, mas les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur la utilité commune. Os homens nascem livres e iguais. Um desejo de igualdade permeou a origem disso. Na verdade, não a igualdade humana, mas a igualdade de pesos e medidas. Era uma demanda da burguesia da época, dada a diversidade de medidas que havia nos feudos franceses. Só para vocês terem uma história, a história das medidas está ligada à primeira civilização que surgiu. Toda sorte de medidas ligadas aos padrões corporais. Por exemplo, essa medida que vem daqui, aqui, chamada a cana do braço, no Nordeste chama cana do braço. Era o côvado, que aparece na Bíblia. Mais ou menos um côvado tem de 40 a 50 centímetros, porque há variações. E se você pesquisar documentos antigos, os historiadores dizem que a Arca de Noé tinha 300 côvados, o que dá mais ou menos 140 metros, a altura de um edifício de 5 andares. E ela tinha comprimento 140 metros, é um edifício de 30 andares deitados. E 30 côvados de altura são 14 metros, um edifício de 5 andares. Há inúmeras controvérsias a respeito, mas a medida côvado é mais ou menos isso. Aqui inúmeras medidas bíblicas, né? Os galões de água, as medidas do pé, do côvado, da braça e tudo mais. A gente chega 1000 anos depois, quase 5000 anos depois, chegamos ao Renascimento, e no Renascimento uma classe social específica demanda que medidas sejam criadas, porque a vida estava se tornando insuportável para os comerciantes burgueses, e eu vou explicar por quê. Também é a época de grandes pensadores como Isaac Newton e Galileu, que começam a usar essas medidas para pensar novas formas de locomoção, novas formas de medir o espaço, o tempo, para dar conta das demandas comerciais e das demandas de movimentação que essa época necessitava, né? Por exemplo, na época de Newton, que pensa os problemas de mobilidade da sua época, para você transportar uma mercadoria são 5,5 milhas por dia. Isso equivale a 9 km por dia. Era a média de velocidade dos veículos da época newtoniana. 9 km por dia, você demoraria 10 dias para ir a Santos. Nossa. 10 dias, uma viagem daqui até Santos. Ou seja, tudo era muito lento. Eu precisava comercializar e não tinha como. Eu preciso dinamizar a minha velocidade, eu preciso modificar a minha forma de lidar com os corpos, com as forças e tudo mais. E nessa época surgem também as primeiras tentativas de uniformização de medidas. Um problema muito comum na época
é que as medidas de cada lugar eram determinadas pelos dominantes, pelos reis de cada lugar. Por exemplo, a braça, a jarda era tirada do braço do rei da Inglaterra, Henrique I. E acontecia um fenômeno muito impressionante, porque você ia a um feudo qualquer, falava, aqui você usa a braça, e o comerciante burguês estendia seu tecido e falava, olha, eu vim vender desse tecido, eu meço em braças. Aí ele chama aquele meu soldado que tem um braço de 2 metros e a gente vai medir as braças do tecido. Vocês já devem imaginar a quantidade de desmandos, de arbitrariedades que os comerciantes burgueses enfrentavam quando iam de feudo para feudo, vendo as suas mercadorias sendo roubadas, cada rei roubando na unidade de medida e exigindo e fazendo com que o burguês perdesse suas mercadorias. Chegamos ao século XVIII com uma demanda impressionante. Toda a burguesia pressionando os reis franceses a que eles usassem um padrão comum. Mas os reis se recusavam a isso. Então a burguesia num ato revolucionário, toma o poder e exige que seja usada. Uma das primeiras medidas burguesas é a medida da uniformização das medidas francesas. A igualdade de medidas, primeiro foi uma demanda de igualdade de pesos e medidas. Fraternidade, primeiro foi uma demanda de nós somente conseguimos comercializar se os povos forem fraternos. Igualdade, fraternidade e liberdade. O primeiro conceito de liberdade aí era a liberdade de comércio. Eu quero poder ter liberdade de comércio, igualdade de pesos e medidas e fraternidade para poder comercializar. Bom, chegando ao poder, a burguesia promove um empreendimento fora do comum. Vocês já devem ter estudado na escola nomes como Binet, nomes como Diderot, nomes como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem disse isso? Lavoisier. Nomes como Lavoisier. Todos esses senhores, Binet, Lavoisier, estiveram envolvidos na criação de uma medida que não dependesse de ninguém. Olha, não será o braço do rei, não será o pé do príncipe. A medida tem de ser objetiva, vamos dizer assim, ela tem de independer do homem. Vamos usar o quê? O que independe do homem? Vamos ao próprio planeta Terra. A Terra será a referência para que a gente crie uma unidade de medida. E mais ainda, se a civilização acabar, se você tiver as instruções para recriar isso, você recria independente do homem. Temos então um padrão que pode servir para todo mundo usar, não é arbitrário, não depende da vontade de cada governante e tudo mais. Uma medida, historiadores, geógrafos, matemáticos, tudo que foi produzido pela Revolução Francesa, pelo Iluminismo, promoveu um grande movimento e eles fizeram um caminho que ia de 2 cidades, a cidade de Dunkerque, na França, até uma cidade da Espanha. Eles percorriam o que a gente chama de meridiano, vieram daqui, da França até a Espanha, deixa eu usar meu laser. Caminhando daqui até aqui, eles faziam um cálculo astronômico que me permitia determinar um valor que é do polo ao Equador, que são mais ou menos 10 mil quilômetros. Se você quiser dar a volta ao planeta Terra, são 40 mil. Essa medida de 10 mil quilômetros é 1/4 do planeta Terra. Usaremos então 1/4 do planeta Terra, que será dividido 10 milhões de vezes. E você produzirá isso aqui. Divida o planeta Terra em 4 e depois em 10 milhões e você terá um valor que ninguém pode alterar. Perfeito? A partir de então, a burguesia francesa consegue, num empreendimento que durou uns 5 anos, consegue determinar o estalão. Determinando o estalão, ela passa a generalizar o uso dessa medida na vida cotidiana. Só para vocês terem uma ideia, quando isso chega aos Estados Unidos, a moeda de 5 cents, mas aqui é a moeda de 10 centavos, ela tem exatamente o tamanho de 2 centímetros, então com 50 delas você refaz o metro, 50 moedas de 10 centímetros eu tenho 1 metro, e ela pesa 5 gramas. Você tem o metro e o grama. Se você perder um dia o metro e o grama e tiver uma moeda dessas, você reconstrói o sistema de medidas. A moeda norte-americana carregava essa informação e isso era difundido para as pessoas no dia a dia. Bom, o uso de novas medidas. Está aqui a medida do volume, a medida do grama e a medida do metro. Olha o estalão na mão dele. Cria-se o sistema internacional. A partir de agora, todo mundo vai utilizar isso. Aqui estão as duas principais, o quilograma padrão e o metro.
e tudo levava esse selo que mostrava que os revolucionários franceses estabeleceram uma nova forma de comerciar com o mundo, uma nova forma de viver, uma nova forma de organizar as trocas comerciais e assim por diante. Na cidade de Paris, nos lugares mais frequentados, perto dos mercados, hoje você ainda pode ver isso, uma placa que diz, olha, a Convenção Francesa, em 1796, criou o metro. Se você perdeu o seu, pega um pedaço de madeira qualquer, posicione-o aqui, e você terá aqui, com as marcações ainda dos decímetros e dos centímetros. Faça as marcações, leve a madeira para sua casa, e a partir de então, ninguém mais o enganará, e tudo mais. E aqui as derivações disso sendo usadas cotidianamente. É claro que você não compra um apartamento hoje, senão em metros quadrados. O que é um metro quadrado? Ora, é um quadrado que tem um lado de 1 metro e outro lado de 1 metro. Vejam, se você nunca viu tem um apartamento de 80 metros quadrados. Você mora em cima de 80 quadrados desse tipo. Você pagou caro por cada um deles. Cada quadrado desse custa de 2 a 10 mil reais, dependendo do bairro que você escolhe. Um quadrado para morar. Você precisa dormir em 2 desse, pelo menos, se você é solteiro. Eu durmo em 2 metros quadrados, se eu sou solteiro. Uma pessoa casada dorme em 4 metros quadrados. Um apartamento tem em torno de 80 metros quadrados. Então são 80 desses para viver. É também com metro quadrado que os jornais publicam. Havia uma passeata na Paulista com 180 mil pessoas. O outro diz com 10 mil. A polícia militar diz 5 mil. Sabe essas divergências? Elas são generalizações a partir do seguinte processo. Eles olham quantas pessoas há no metro quadrado. Quantas você acha que cabe no máximo se a praça estiver bem cheia? 6? 6 cabem confortavelmente. Eu já consegui pôr 14 pessoas aqui dentro, se vocês quiserem testar. Mas 6 pessoas cabem até que com certo conforto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e estamos bem confortáveis. Dá para caber mais 5. Metro cúbico. Metro cúbico também é derivado disso. Ele é um metro que tem, é um cubo, aliás, que tem uma área de 1 metro e uma altura de 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro, e você tem um cubo 1 metro. Olha que coisa impressionante. A palavra quadrado, metro quadrado, refere-se à forma quadrada. E a palavra metro cúbico se refere à forma cúbica. Isso daqui são 1000 litros d'água. É o que você consome quando você toma um banho, a sua água baixa até aqui. Um banho de 10 minutos. Então aqui dá para tomar 10 banhos com essa caixa d'água. Ou seja, para você tomar 10 banhos, você precisa pelo menos 30 banhos. Se você toma um banho por dia, 30 banhos são 3 caixas d'água dessa por mês. Só para você ter uma ideia das dimensões que estão implicadas com isso. Olhem agora ali, é muito comum, quando você recebe a sua conta d'água, eles informarem para você quantas caixas d'água você gastou em metros cúbicos. Esse senhor gastou 5 metros cúbicos, 5 cubos de água como esse, durante um mês. E ali você tem o decímetro cúbico, aquilo corresponde a 1 litro. Ou seja, se você pegar 10 por 10, só na base já estão 100. 100 por 10, 1000. Cabem 1000 quadradinhos desse aqui dentro, ou seja, 1000 litros cabem dentro de 1 metro cúbico. O responsável por fazer aquele quadradão e aquele quadradinho foi o Lavoisier. Depois de eles determinarem o metro, Lavoisier falou, bom, eu vou me encarregar então das medidas cúbicas. E ele fabricou todo o sistema que a gente conhece de litro, mililitro, centímetro cúbico. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. 1000 mililitros, que é 1 litro, correspondem a 1000 centímetros cúbicos, e assim por diante. Ele criou todo esse sistema métrico. Infelizmente, o senhor Lavoisier... antes de dizer, infelizmente, o senhor Lavoisier, a própria proposta do tempo, a dimensão de 1 segundo, foi determinada com 1/4 de 1 metro de alguma coisa balançando. Qualquer objeto que você ponha para balançar, num fio que tenha, aqui, 1/4 de metro, 25 centímetros, algo pendurado a 25 centímetros, quando oscila, produz 1 segundo. Evidentemente, essa oscilação é difícil de ser mantida. Você precisa por uma série de fenômenos resistivos, atritos e tudo mais, esse movimento cessa uma hora. Manter esse movimento é a coisa mais difícil do mundo, o que torna a produção do segundo uma luta gigantesca. Mas a maior parte dos relógios que funcionam com algo balançando, funcionam baseadas nesse princípio.
Eu só preciso garantir que ele continue balançando. Para isso eu tenho corda, para isso eu tenho dispositivos elétricos e tudo mais. Evidentemente, quando surge o quartzo, quando você dá um choque num cristal, o cristal produz vibrações tão regulares que o quartzo passou a servir como padrão de tempo e não mais o oscilação de um pêndulo, né? A fórmula, inclusive, põe aqui, divida 25 centímetros pela gravidade terrestre, multiplique por 2π, extrai a raiz quadrada e você terá o valor de 1 segundo extraído dessa fórmula. Isso é curiosíssimo. E assim foi, a burguesia chega ao poder, estabelece o sistema de medidas, mas quando ela chega ao poder, como todo processo revolucionário, ela incita outras camadas sociais também a terem demandas de liberdade, igualdade e tudo mais. A situação sai um pouco de controle. A burguesia instaura o terror. Quem se opuser a nós será morto, será guilhotinado, etc, etc. A primeira oposição vem dos reis. Há uma reação branca que se chama. Os reis resolvem restabelecer o antigo regime. Os reis querem matar os revolucionários franceses e derrubá-los do poder. O primeiro rei a morrer, Luís XVI. Ele tenta fugir da França e um camponês reconhece na carruagem, porque o camponês tinha uma moeda com a efígie do Luís XVI, e fala: o senhor não é o rei? E aí o poder tinha rosto e o poder é pego. E ele é levado aos revolucionários franceses, ele ia se juntar à reação, mas é o primeiro a ser guilhotinado. Depois, tristemente, Lavoisier é guilhotinado. Porque a burguesia começa a lutar contra ela mesma. Havia nessa época um jornalista chamado Marat. Há um quadro famoso do Marat assassinado. Marat, todo mundo que ele denunciava morria na guilhotina. Houve épocas em que 100 pessoas eram guilhotinadas por dia na França. E Lavoisier, a história é um pouco controversa, não se sabe se foi porque ele assumiu um cargo de cobrança de impostos, e isso colocou alguns burgueses contra ele. Não se sabe se a morte dele também se deveu a um desafio que ele fez a Marat, porque ele rejeitou um artigo de Marat, Marat queria produzir um artigo científico, também não se sabe, mas ele foi condenado à morte, morreu em 1794, 8 de maio de 94. Um ano antes havia morrido o rei. E no meio de 94, em maio de 94, em meio de 94, o próprio revolucionário, Robespierre, que foi quem conduziu a grande liderança da Revolução Francesa do período da Convenção, ele próprio é morto. A burguesia começa a entrar em conflito, um conflito interno que deixa tão instável o poder político na França que os reis podiam chegar ao poder de novo, e a burguesia decide sair do poder e chamar uma figura de liderança muito mais forte, ditatorial, digamos assim, que é Napoleão. Napoleão chega agora para pôr ordem na casa. Todas as garantias de liberdade, todas as expressões populares são silenciadas. Mas uma coisa, Napoleão não silenciou: o nosso sistema internacional de medidas. Pelo contrário, ele obriga a Europa a utilizá-lo. E ele ia obrigar a Inglaterra. Mas a Inglaterra não aceitou no primeiro momento. Por isso, quando a gente vai a países que tenham colonização inglesa, você não reconhece as medidas. Lá eles usam milhas no cotidiano, né? Você não reconhece as medidas cotidianas, usam Fahrenheit nas temperaturas, porque eles não aceitaram o sistema métrico francês. Houve uma briga, só que os cientistas aceitaram, e depois o sistema começou a pelo menos valer na ciência, se não vale no cotidiano. Está aí, olha, metro, segundo e quilograma, estão ali suas expressões. Velocidade eu meço por metros por segundo, aceleração, força inclusive está ligada a quilograma e a metro por segundo. Certo? No Brasil há um órgão que fiscaliza isso. Tudo que você compra, uma medida de quanto de gasolina um posto de gasolina coloca no seu motor, se o seu apartamento realmente tem 80 metros ou 100 metros quadrados, se o seu carro percorre 1 km e o velocímetro marca 1 km, mordidas de bebês em brinquedos, eles testam tudo, tamanho de papel higiênico, você compra um papel higiênico que está escrito 40 metros, tudo isso é medido, e o Inmetro é o órgão responsável por fazer valer essas medidas. E com essas medidas você vai do microcosmos ao macrocosmos numa viagem fascinante. Estamos chegando ao final, mas eu gostaria que vocês guardassem como esse sistema nos permitiu ter consciência da nossa posição no universo. Medir galáxias, medir o universo, medir átomos, tudo foi feito por causa disso daqui e com referência a isso daqui. Vamos fazer então, peço que diminuam um pouco as luzes, uma breve viagem do microcosmos ao macrocosmos, medida em metros e em centímetros.
universo que reduzam as luzes. Só um momentinho. Olha, a 100 metros eu consigo ver um quarteirão. A 1000 metros eu consigo ver um bairro. Em 10 quilômetros cabe quase uma cidade. 100 quilômetros cabe quase um estado. 1000 quilômetros dá para caber um país. 10.000 quilômetros cabe a largura da Terra. A Terra tem 10.000 de largura. 100.000 quilômetros, Terra e Lua. Milhões de quilômetros, a órbita interna do sistema solar. Olhem a nave Voyager, ela vai aparecer ali, ó. Um trilhão de quilômetros, o Sol começa a aparecer uma única estrela. 10 anos-luz, já dá para ver outras estrelas ao redor do Sol. 100 anos-luz, não se vê mais, não se diferencia mais o Sol de outras estrelas. 100.000 anos-luz, uma galáxia, com todas as 100 bilhões de estrelas. 1 milhão de anos-luz, outras galáxias, e a nossa é só um pontinho. Um conglomerado de galáxias. 1 bilhão de anos-luz. 10 bilhões de anos-luz é próximo do tamanho do universo. O máximo que o homem chegou com essas medidas. De novo na Terra, a Terra tem 10.000 de largura, a 1.000 quilômetros, a 10 quilômetros um bairro. 1 metro é onde você cabe deitado. 1 centímetro, o tamanho do seu olho. 1/10 de milímetro, você consegue ver capilares sanguíneos. 1 micrômetro, o tamanho de uma célula branca do seu sangue. DNA, 10 nanômetros, nanotecnologia, moléculas de DNA. Esse é o cromossomo, né? Cadeia do DNA, um átomo do DNA, os elétrons, vazio, vazio, vazio. A 100 femtômetros, uma pequena esfera sólida, o núcleo do átomo. Prótons, nêutrons, e dentro dos prótons e nêutrons os quarks. O máximo que a gente já chegou do muito pequeno. E a gente termina no metro de novo. Há muitas versões desse vídeo. A primeira delas foi feita pela IBM. Vale muito a pena ver, e se chama Do Micro ao Macro, Powers of 10. Eles vão em potências de 10. Não deu para ver, mas quando ele mostra a largura final do sistema solar, que é o planeta Plutão, lá fora de Plutão está a nave Voyager, caminhando em direção a uma estrela que ainda está a 4 anos-luz de distância. Essa é aquela imagem de aglomerados de galáxias, só para ressaltar, uma galáxia apenas, cada uma dessas é uma galáxia, que é uma ilha, é um redemoinho de estrelas, com 100 bilhões de estrelas. Cada estrela dessa, dizia Giordano Bruno, aquele que foi queimado na fogueira, ele dizia, em cada estrela dessas do céu que eu vejo, Deus colocou planetas girando, e em cada um desses planetas ele pôs vida. Isso era uma heresia na época. Mas hoje, a cada 5 estrelas que você olha no céu, uma tem um planeta do tamanho da Terra. É o que está dizendo a pesquisa em exoplanetas da atualidade, né? Agora, quando meu avô nasceu, todo o universo que a gente conhecia era uma galáxia só. Em 1925, Hubble olha e fala, não, há outras galáxias no espaço. Hoje o telescópio Hubble nos deu essa imagem, que é a imagem de fundo do universo, um monte de galáxias, da ordem de bilhões de galáxias também. E numa delas estamos nós, e a Via Láctea. E nós estamos numa dessas 100 bilhões de estrelas, num planeta que orbita uma dessas estrelas, dando uma volta a cada ano, e medindo esse universo inteiro. Eu termino aqui e agradeço a vocês.
palavrinha antes de vocês saírem. Eu sou o Alex Hamburger, autor dessa ideia, dessa performance, que é brilhantemente apresentada pelo mestre José Luiz Ortega, que foi uma ideia minha de fazer uma união, uma simbiose da arte performance com a ciência. E a gente vai debater um pouco essa questão, as motivações por trás dessa proposta, num outro espaço que eu os convido para a gente seguir agora. Vamos debater numa mesa essas questões de arte, ciência, simbiose, física e performance. Muito obrigado.